Vamos abrir a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Obrigado. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus, se houver alguém ao seu lado sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura. Também quero, nesse momento, agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando. E antes de fazer a leitura, eu quero fazer mais uma oração, de uma forma específica, de gratidão a Deus, pelo livramento que Deus concedeu a Marina, o Daniel, ontem, foi ontem, né? Na estrada, e eu quero, Marina veio falar comigo, pastor, eu quero agradecer ao Senhor, né? E é sempre bom, a gente lembra de pedir tanto, e quando a gente quer parar para agradecer, a gente tem que parar para agradecer mesmo. Então, foi Daniel não? Marina aí? Ah, tá, Marina e Débora. E quando ela falou só Marina, vamos agradecer ao Senhor. Deus Santo, nós te louvamos, Pai, porque Tua palavra nos diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias no Teu livro, e o Senhor zela para cumprir cada dia desse, e nós te agradecemos porque no cumprimento dos Teus propósitos, o Senhor guarda os Teus filhos, como a Tua própria palavra nos ensina, que aquele que faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, o Senhor o livra, o Senhor o guarda, e nós te agradecemos, ó Pai, porque claramente se testificou o livramento do Senhor na vida das tuas filhas, ó Pai, da Marina, da Débora. Obrigado porque o Senhor guardou elas na estrada, naquele veículo, não permitindo que houvesse um acidente, Pai, maior, e nós te agradecemos por isso, porque acima de tudo o Senhor preservou a vida das tuas filhas, Pai. Recebe a nossa gratidão por isso, que o Teu nome seja engrandecido, o Senhor que operou maravilhas no passado, e obrigado porque o Senhor tem dado olhos para que o Teu povo veja as maravilhas que o Senhor ainda continua operando nesses dias. Nós te agradecemos por esta bênção, por este livramento, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. João 5, 39 e 40 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nessa noite nós vamos meditar com os irmãos sobre do porquê nós cremos na Bíblia. E aí, aproveitando esse mês, primeiro domingo de outubro, o mês em que nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, e nos domingos desse mês nós estaremos pensando sobre cada aspecto que a Reforma Protestante trouxe, cada valor, cada princípio, e um desses princípios é a singularidade da Palavra de Deus, a Palavra de Deus como regra última de fé e prática. Se você não leu a pastoral do boletim hoje, você vai poder ler em casa, quando você chegar em casa, e trata desse tema, da importância que a Bíblia tem para nós, da importância que a palavra de Deus tem para nós, aquilo que os reformadores quiseram trazer de volta, a importância da palavra de Deus na vida da igreja, na vida de cada cristão. E é o que nós precisamos pensar nos nossos dias, tentando aplicar esse conceito, esse valor da palavra de Deus que foi restaurado na época da Reforma Protestante para os nossos dias hoje. Quando nós pensamos na palavra de Deus, e principalmente quando a gente vai conversar sobre alguém que não tem a mesma fé que nós, que não aceita a Bíblia como palavra de Deus, e as pessoas questionam, por que é a Bíblia? Por que a Bíblia é a palavra de Deus e não os outros livros? E aí existem vários argumentos que nós podemos trazer e
e refletir do porquê nós temos a Bíblia como palavra de Deus, como o único livro de orientação para a vida humana e não outros livros de outras religiões. Se você fizer uma pesquisa, a Bíblia é um dos livros mais antigos. De todas as religiões que existem, a Bíblia é um dos livros mais antigos. Você encontra o Bhagavad Gita, do hinduísmo, que é uma religião muito difundida na Índia, em que esse livro começou a ser escrito no século IV a.C. Então, ano 300 e poucos antes de Cristo, século IV, já havia ali esse material, esse livro, que é da religião hindu, embora alguns escritos datam até de 1000 anos antes de Cristo. Mas se a gente for colocar a palavra de Deus em comparação com isso, a Bíblia é mais antiga. Ou a Bíblia começou, pelo menos o Pentateuco, é mais antigo que isso. Os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia vai levar um período aí de 1500 anos aproximadamente para ser escrita na sua totalidade, Antigo e Novo Testamento. Já no primeiro século, o Antigo Testamento já havia sido fechado, o cânon, os livros considerados inspirados por Deus já haviam sido fechados, e o Novo Testamento, que termina de ser escrito no final do primeiro século com o apóstolo João, ele vai ser ali canonizado, os 27 livros do Novo Testamento, ali no século III, final do século III. E aí, em outros livros de outras religiões, como o taoísmo, uma religião iniciada aí em torno de 200 anos, existem algumas dúvidas aí dos historiadores, entre 200 anos antes de Cristo, que foi a época que viveu o filósofo Lao Tse, e 200 anos depois de Cristo, quando essa religião, o taoísmo, chegou a ser desenvolvida. O cristianismo é muito mais antigo que isso. Ou a religião de Deus, vamos dizer assim, colocando o judaísmo e colocando a palavra de Deus. Evangelho, segundo Allan Kardec, dos espíritas, o Alcorão, ou Corão, como os muçulmanos tratam na sua língua, ele vai ser escrito por volta do século VII, depois de Cristo, o que mostra que a Bíblia é muito mais antiga do que isso. E aí não apenas a antiguidade da Bíblia, mas o fato da Bíblia ter sido guardada até nós. Então, vários argumentos são colocados a respeito da Bíblia. Eu espero trazer alguns argumentos, não fora da Bíblia, alguns fora da Bíblia, outros que nós encontramos dentro da palavra de Deus, que é o nosso maior testemunho. Quando Jesus traz essa palavra e falando a respeito dele mesmo, que a Bíblia testemunhava a respeito dele, ele está trazendo essa palavra como uma resposta aos religiosos da época. Jesus havia curado um paralítico e as pessoas questionaram: quem é esse que curou? Quem é esse que te curou? E Jesus ele vai explicando a sua missão, isso desde o início do capítulo 5. E a partir do versículo de número 19, Jesus começa a explicar a sua missão, do porquê ele veio, o que ele veio fazer. E embora os religiosos conhecessem aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, eles não conheciam a revelação de Deus, eles não entendiam que a palavra de Deus revelava a respeito do Salvador, e que isso tudo apontava para Jesus, e Jesus deixa isso claro: vocês examinam as Escrituras, vocês estudam a palavra, e vocês entendem e creem que essa palavra traz vida eterna, e eu estou dizendo para vocês que essa palavra, ela revela a meu respeito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aquilo que os religiosos conheciam de Deus e da Bíblia de então, que era o Antigo Testamento, anunciava e ensinava a respeito dele, que era o verdadeiro caminho da salvação. E ele vai mostrar isso em João, capítulo de número 10, quando ele diz que ele João 14, versículo número 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho da salvação. Isso tudo para Jesus comprovando a palavra de Deus que falava a respeito dele, que fala a respeito dele. A Bíblia é testemunha da salvação em Jesus Cristo. A Bíblia testemunha a respeito de si mesma. Ela não precisa de uma autoridade, ela não precisa que a igreja ou que nós digamos assim: a Bíblia é real, porque ela mesmo prova a sua veracidade. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não, ainda que a igreja que tenha selecionado os textos, ainda que a igreja tenha montado o cânon, porque existem outros livros que foram escritos,
e que não foram considerados inspirados. E quem não considerou inspirado por Deus foi a igreja e os próprios escritos da palavra de Deus que não confirmam o conteúdo desses outros escritos que nós consideramos apócrifos ou pseudoepígrafos. Apócrifos que não são inspirados por Deus ou pseudoepígrafos que são falsos escritos, pessoas que assinavam com o nome de Paulo, mas não era Paulo que escreveu. Um exemplo para a gente poder entender. E a palavra de Deus ela vai testificando a respeito de si mesma, confirmando a sua autoridade ao longo dos séculos. O que nós podemos enxergar à luz da palavra de Deus e de algumas questões históricas sobre a palavra do Senhor, como está aí na projeção, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus por causa da autoridade dela. Primeira informação que nós temos na palavra a respeito da autoridade da palavra de Deus era a inspiração. Nós lembramos do texto quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz isso a Timóteo. Toda a escritura, ele não fala que parte da escritura, embora alguns intérpretes, para tentar mexer alguma coisa na palavra de Deus, eles dizem que esse texto faz uma referência só ao Antigo Testamento. Ainda que isso seja parte verdade, e nós podemos aplicar esse versículo, 2 Timóteo 3,16, a toda a Escritura, ainda que Paulo estivesse fazendo uma menção ao Antigo Testamento, porque na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, nós aprendemos ali que Deus falou a nós através de pessoas que Ele mesmo escolheu, através de homens santos, que foram inspirados da parte de Deus, movidos em seu coração pelo Espírito Santo. Ora, nós lemos no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos que o resultado do Evangelho de Lucas, o resultado ali do livro de Atos foi porque Lucas resolveu fazer uma pesquisa acurada, ele foi procurar aprofundamento a respeito dos fatos que aconteceram com o Senhor Jesus, ele foi ouvindo cada testemunha ocular, pessoas que presenciaram tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, e então ele escreve o Evangelho de Lucas, mas o fato dele escrever o Evangelho ouvindo testemunhos de outras pessoas, não desqualifica o Evangelho como sendo inspirado por Deus, e nós cremos que ele foi movido, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que ele foi movido pelo Espírito Santo. Então a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, mas algumas pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, movidos por Deus. No final das contas, o autor da palavra de Deus é o próprio Senhor, ainda que Deus tenha usado homens. Por que a Bíblia ela não entra em contradição, embora muitas pessoas achem, ou algumas pessoas, eu vou usar algumas pessoas, porque as pessoas que dizem que a Bíblia entra em contradição porque não estudaram a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, você chega à conclusão que ela não entra em contradição em momento algum. Detalhe, um período de 1500 anos para ser escrita na sua totalidade, e nenhum dos autores que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes, escreveram algo que se contradizia. Por quê? Porque é um autor, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então a Bíblia ela é inspirada pelo próprio Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz que Deus falou pelos profetas e nos falou pelo seu próprio Filho Jesus. E ele começa o livro assim, tendo outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então a autoridade da palavra de Deus, nós cremos na palavra, na Bíblia, porque ela tem autoridade, e essa autoridade é porque ela foi inspirada por Deus, a autoridade vem do próprio Deus, que é o autor da palavra. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2, verso 12 e 14, dizendo que recebemos o Espírito de Deus para conhecermos o que Ele nos deu, de maneira que somente esse ser humano espiritual pode compreender o que é de Deus. E ele explica, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque são para ele loucura, e elas só são discernidas espiritualmente. E aí, para alguém aceitar a autoridade da Bíblia Sagrada como palavra de Deus, somente através de uma intervenção sobrenatural do próprio Deus. Por isso, se você crê, eu vou usar crer, porque é fé, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mérito para Deus, porque você não teria condições de acreditar nisso
se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus. A autoridade da palavra de Deus, primeiro, vem pela inspiração do próprio Deus. Segundo, como na projeção, ela é confirmada pela palavra do Senhor Jesus. Jesus dá um testemunho a respeito da Bíblia, a respeito das Escrituras, mostrando que ela é a palavra de Deus e o caminho para a vida eterna. É o texto base usado, João 5, versículo 39 e 40. E ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, porque esse conhecimento a respeito de Deus, que a Bíblia nos revela, deve nos levar para Cristo, ou aponta para Cristo. Por isso, alguém que diz que conhece a Bíblia, mas não tem relacionamento com o Senhor Jesus, não crê em Jesus, não busca o Senhor Jesus, não aprende com Ele, não se submete a Ele, não conheceu ainda a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor. Jesus, em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44, depois que ele havia ressuscitado, ele vai explicar para os seus discípulos tudo aquilo que ele já havia falado através de Moisés, através dos profetas. E o texto registra lá que Jesus começou a ensinar aos discípulos tudo o que a respeito dele estava escrito em Moisés, que é o Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Jesus para ensinar aos seus discípulos e mostra tudo o que foi escrito a meu respeito, para a salvação das pessoas. Jesus, então, assim está testificando a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, confirmando essa autoridade. Ele, em Mateus capítulo 5, versículo de número 17, ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei, pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Jesus, mais uma vez, testifica a autoridade da palavra do Senhor. Essa autoridade também é testemunhada pelo cumprimento das profecias. Todas as profecias que foram dadas e foram cumpridas, muitas delas, as que não foram cumpridas ainda porque apontam para o fim, mas muitas profecias que Deus estabeleceu, que Deus deu ao seu povo através dos profetas, foram cumpridas. Se você fizer um estudo sobre as profecias de Deus, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele cumpriu, você vai ver que são muitas as promessas, e a palavra de Deus tem nos dito e nos ensinado que em todas as promessas, Deus tem sempre o seu sim. Ele não falha, Ele é fiel. Por isso nós podemos continuar esperando a volta de Jesus, porque em todas as promessas que Deus fez até então, Ele cumpriu. E sabemos que Ele é fiel, Ele não vai falhar em nenhuma de suas promessas. E como alguns questionavam na época de Pedro, e Pedro teve que dizer assim: olha, irmãos, não pense que Deus esqueceu das suas promessas. Ele é fiel. Na verdade, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Em outro lugar, nós aprendemos na palavra de Deus quando ele diz: quem jamais resistiu à sua vontade? Romanos capítulo de número 9. Daniel capítulo 4, 35 também diz que ninguém pode lhe deter a mão, nem lhe perguntar por que faz. Isaías 43, versículo 13 diz que, agindo o Senhor, quem impedirá? A palavra de Deus é fiel, e tudo aquilo que Deus prometeu, Ele já cumpriu e ainda o cumprirá as suas promessas. Então a autoridade da palavra de Deus é dada por isso, pela inspiração, pela confirmação nas palavras do Senhor Jesus, pelo cumprimento das promessas, mas algo extremamente importante, a autoridade da palavra de Deus vem pelas vidas transformadas. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu nasci numa família que acreditava em Deus, mas não tinha contato com a palavra de Deus. E quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, antes mesmo de ir para a igreja, comecei a ler a Bíblia, pensando lá, olhava para o céu, pensava nos astros, na astronomia, e aquilo começou a me levar para Deus, eu comecei a ler a Bíblia. E a palavra de Deus começou a abrir a minha cabeça, começou a abrir o meu coração, e não parou por aí. O Diego que falava palavrão e que escandalizava a Karine quando ia lá em casa. O Diego que não pensava em Deus, foi transformado. O Diego que se estressava, se irava e brigava por qualquer coisa,
foi transformado. Às vezes eu posso até irar, mas eu tento não pecar, né? Deus transforma. Quantas pessoas transformadas. Meu pai, escravo do alcoolismo, transformado pela palavra de Deus. Escravo do fumo, transformado pela palavra de Deus. Minha mãe, escrava do diabo, transformada pela palavra de Deus. Deus faz. Que autoridade, quando alguém chega para você e diz assim, eu não acredito na Bíblia, você fica acuado. E os testemunhos saltam à nossa vista, para mostrar que essa palavra ela tem autoridade, ela tem poder. Desafia a pessoa que não acredita na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Vamos ler junto? Desafia. Não se acue. Não subestime o poder da palavra de Deus, porque ela tem autoridade, porque ela transforma vidas. A autoridade é confirmada no testemunho do Espírito Santo. Interessante que, por causa do meu pano de fundo católico, quando eu ia ler a Bíblia, eu pedia, Deus, me abençoe, me faça entender isso aí. Se não for a ação do Espírito Santo de Deus, como está ali, o testemunho interno do Espírito Santo, se o Espírito Santo não disser para você, a Bíblia é a palavra de Deus, não vai. Você pode ter vários argumentos. Existe aí na teologia a apologética, a defesa da fé. E nós estudamos como defender e mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus realmente. Mas nós podemos ser ótimos apologetas. Mas se o Espírito Santo não operar, a pessoa ainda fica cega, não consegue entender. E aí, algumas pessoas que já tiveram contato com a palavra de Deus não entenderam, e de repente Deus abre os olhos dela e diz, gente, como é que eu nunca acreditei nisso antes? Como é que eu nunca entendi isso antes? Agora é tão claro. Nisso está a autoridade da palavra de Deus, porque ela é inspirada, porque ela é confirmada nas palavras do Senhor Jesus, porque ela cumpre as promessas que Deus fez, as profecias, porque ela transforma vidas, porque o Espírito Santo age através dela, nos dando entendimento e a fé de que realmente ela é a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero pensar com os irmãos de que nós cremos na palavra por causa da mensagem da Bíblia. Mensagem da Bíblia, não apenas tratando da autoridade, mas agora tratando da mensagem da palavra do Senhor. O Senhor Jesus não nega o entendimento que os judeus tinham das Sagradas Escrituras, porque ele diz, vocês julgam que na Bíblia, nas Escrituras, tem a vida eterna, e eu estou concordando com vocês que isso é verdade. Jesus testifica e aprova que a mensagem que os religiosos diziam que continha na palavra de Deus, no Antigo Testamento, era real, comunicava a vida eterna. Jesus está dizendo, é verdade. O que eles não entendiam ainda é que ela falava a respeito de Jesus, a respeito do Messias, a respeito do Salvador. E Jesus está dizendo, sou eu que falo com vocês. E mesmo ele falando isso, em outro lugar os religiosos perguntam, até quando você vai deixar nossa mente em suspense? Se tu és o Cristo, diga de uma vez. Mas Jesus falou, eu tenho dito, e vocês não creram, porque vocês são filhos do diabo. Jesus fala isso. É a mensagem da palavra, nós cremos na Bíblia, por causa de sua mensagem. Você pode ler, eu já li. Eu não li o Bhagavad Gita ainda. Amém? Depois que eu li a Bíblia, não preciso mais ler, né? Já li Evangelho de Allan Kardec, já li o Taoísmo, né? Teve uma época que eu andei nisso aí, né? Já li muitas coisas, mas só a Bíblia tem uma mensagem que nenhum outro livro tem. Pode desafiar qualquer um. É a mensagem da graça de Deus. Todas as religiões pedem que o adorador sacrifique a sua divindade, sofra para agradar a sua divindade. O cristianismo é a única religião que ensina que Deus se sacrifica pelo servo, que Deus se sacrifica pelo adorador. Todas as outras religiões é o contrário. As pessoas têm que sacrificar, têm que praticar autoflagelação,
ascetismo religioso, tantas outras coisas, para conseguir alguma bênção, algum benefício da sua divindade. O cristianismo diz: Deus se sacrificou para salvar você dos seus pecados, uma mensagem de graça. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 18, ele vai falar o escândalo da cruz. Para aqueles que se perdem é uma mensagem de morte, mas para nós que somos salvos é uma mensagem de vida e escândalo. Porque é uma mensagem que fala de algo singular, de algo que não se viu, não se ouviu em toda a história da humanidade. Desde quando o ser humano começou a praticar o animismo. Animismo tudo é Deus. A pedra é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus. Diferente do panteísmo, de vários deuses. Desde aquela época, nunca se ouviu uma mensagem como a mensagem que o Deus de Israel pregou para Adão e Eva. Depois de você vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Não era o ser humano que ia resolver o problema, mas o próprio Deus. Uma mensagem de graça, irmãos. Isso que torna a palavra de Deus tão singular, tão diferente de tudo aquilo que nós já ouvimos. Moisés testifica isso quando no capítulo de número 18, Deuteronômio 18, ele aponta, Deuteronômio 18, versículos 18 e 19, olha, depois de mim, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. E isso apontava para Jesus, apontava para o Messias, para o Salvador, porque a mensagem de Deus desde o início é mostrar a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação. Para isso que Deus deixou a Bíblia para nós. A Bíblia não é receita para que a gente tenha sucesso nesse mundo. A Bíblia é receita para que nós conheçamos o caminho da salvação, para que nós conheçamos Deus, como vários profetas escreveram, para que um dia toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para isso Deus trouxe a sua palavra, para que um dia todo o universo se encha do conhecimento da glória de Deus, a respeito da sua obra, a respeito da sua salvação. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 11, ele diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Deus deu a ele um nome acima de todo nome. O apóstolo João, ele confirma nas palavras de João Batista, quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem de Deus. Quando o apóstolo João termina de escrever o Evangelho, lá no capítulo 20, versículo número 30, ele diz: essas coisas, no mundo inteiro, não se caberiam os livros que poderiam ser escritos para falar dos milagres e de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, mas essas coisas que aqui foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Para isso a palavra de Deus foi dada a nós, porque ela tem uma mensagem singular. E essa mensagem singular é uma mensagem de salvação, de graça. Isso que eu quero destacar como a mensagem singular da palavra de Deus. Outro aspecto da sua mensagem é que, além dela ser singular, ela é harmoniosa. E eu já mencionei nisso no aspecto anterior, ela não entra em contradição. Algumas pessoas dizem: num lugar Deus está dizendo que foi o diabo que incitou Davi para fazer o recenseamento do exército dele. E no outro lugar diz que Deus que incitou Davi a fazer o recenseamento do povo, porque Deus está virado contra o povo. Aí está dizendo, olha, no livro dos Reis está dizendo que foi Deus. Lá no livro das Crônicas, que repete a história, está dizendo que foi Satanás. Então a Bíblia está entrando em contradição. O autor não está sabendo o que escreveu. Mas aí, o entendimento de que quando o autor do livro dos Reis escreve, ele entende como Jó, que Deus está no controle de tudo e que se ele recebe o bem ou o mal, foi pela permissão de Deus, foi a ação de Deus. Mas o autor do livro das Crônicas entende que se ele está recebendo o mal é porque o diabo colocou a mão naquilo ali. Não é uma questão de contradição.
Como algumas pessoas dizem, um evangelista escreveu que Jesus curou 2 cegos ao sair de Jericó, ou ao entrar em Jericó. O outro evangelista diz que Jesus curou 1 cego ao sair de Jericó, ou ao entrar em Jericó. Então os evangelhos estão entrando em contradição, mas quando você busca o estudo sobre os relatos dos evangelhos, especificamente os evangelhos sinóticos que têm a mesma mensagem, têm um conteúdo semelhante, Mateus, Marcos e Lucas. João não entra como evangelho sinótico, porque a mensagem dele é bem diferente da dos outros evangelhos. E os historiadores, os estudiosos a respeito disso, que tratam de termos de narração, eles dizem que exatamente foi aquilo que aconteceu. Essas pequenas nuances de divergências são provas reais de que o fato aconteceu. Aquilo que para muitos parece contradição, para os estudiosos, não estou falando de estudioso crente, não. Estou falando de estudioso cético, que apenas analisa documentos. E trata assim, é veraz, é real aquilo que foi escrito. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem harmoniosa, ela não entra em contradição. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem histórica. Por isso nós cremos também na palavra de Deus. Estava lendo o livro, se você não leu, uma indicação interessante que trata sobre a apologética, a defesa da fé, o livro do autor James Kennedy, título do livro, Por que Creio? O autor do Evangelismo Explosivo. Ele vai escrever, por que creio na Bíblia, por que creio no inferno, por que creio na ressurreição, por que creio na igreja, por que creio na volta de Jesus, por que creio no céu. Ele vai dando vários argumentos, muitos deles científicos. E no primeiro capítulo, quando ele trata porque creio na Bíblia, e ele vai tratar, um dos pontos que ele trata é a questão histórica, mostrando que a arqueologia dos nossos dias tem descoberto e comprovado vários acontecimentos da palavra de Deus. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, onde ele revela comprovadamente vários fatos da palavra de Deus. E aí ele menciona algo interessante. Quando a gente começa a ler sobre a história dos reis, e o rei tal, e o rei não sei o quê, a gente começa a ler genealogia, fulano gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e a gente começa a cansar naquilo. Vamos pular essa página? Vamos ler outra coisa, que Deus fale ao nosso coração, só que nós esquecemos de algo, e ele trata nesse livro algo extremamente interessante, que é a questão histórica da palavra de Deus. E isso, da história, é como se fosse uma assinatura de Deus. Deus passou por ali, aquilo realmente aconteceu, e é comprovado historicamente. Quando alguém chega para nós e diz assim, isso é história da carochinha, história para boi dormir, é lenda. A arqueologia, quer falar de ciência? Aí você chama para conversa. Quer falar de ciência? Vamos sentar e vamos buscar a ciência então. A palavra de Deus, ela tem na sua mensagem algo histórico, algo que realmente aconteceu. E aí estava lendo sobre isso, quando fala que Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, da mão dos 5 reis que guerrearam contra 4 reis na região onde Abraão morava. E um dos reis ali é Anrafel, ou Anrafel. E quando se busca na história da arqueologia, esse rei e os historiadores diziam, nós não achamos ninguém chamado Anrafel. Aí alguém descobre uma tabuleta lá, dizendo que Anrafel na verdade era Hammurabi. Um dos códigos que Moisés usa, olho por olho, dente por dente, não nasce com Moisés, não é de Moisés. Moisés coloca isso na Bíblia e Deus ratifica isso dizendo, sou eu que estou inspirando. Mas esse é um código inventado por Hammurabi. Se nós entendemos que toda verdade é a verdade de Deus, venha de onde vier, Deus deu essa verdade também para Hammurabi. Então a história comprova isso, basta nós buscarmos isso. E entendermos que o livro que nós temos em nossas mãos, e antes de tudo precisamos ter no nosso coração para não pecar contra Deus, é um livro real. É um livro que trata de verdade, de coisas reais. Que nós não precisamos ficar tímidos diante daqueles que não creem ainda, que não têm luz. E às vezes parece que os céticos, que aqueles que não acreditam na palavra de Deus, têm mais razão do que nós. E os cristãos muitas vezes ficam acuados. Não, é científico, os amigos da faculdade estão dizendo que a Bíblia é... E tem crente, tem muito jovem que é levado por isso. E não vai estudar, dá mais atenção aos argumentos dos céticos do que os argumentos, e estuda os argumentos dos céticos, mas não para estudar os argumentos dos cristãos, porque tem.
cristão não é alguém bitolado que acredita em qualquer coisa. O cristão, ele sabe do que ele entende, do que ele crê. E a partir disso, nós entendemos que cremos, porque o Espírito Santo nos deu isso para crer, nos deu essa bênção. A autoridade da palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, por causa da sua mensagem. Também não é uma mensagem obsoleta, não é uma mensagem que ficou para trás, é uma mensagem atualizada. Quantos sermões você já ouviu em João 5, 39, 40? Quantos sermões? Esse será mais um. Eu acredito que a próxima vez que eu pregar nesse texto, e eu acredito que vai demorar, porque eu tenho um registro lá de todos os sermões que eu faço no curso, eu tenho dificuldade de ficar repetindo o texto, mas o próximo sermão que você ouvir sobre João 5, 39, 40, vai falar o seu coração de uma outra forma, porque a mensagem de Deus, ela se atualiza à nossa realidade, porque quem fala não é a letra, quem fala é o Espírito. É uma mensagem atualizada, por isso nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Ela não é uma mensagem que ficou para trás, ela é uma mensagem perene. Jesus fala em Mateus 5, não é essa a referência, não é, às vezes eu lembro de uma referência e confundo. Jesus fala: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus fala sobre isso, a palavra de Deus não passará, ela é eterna, ela é para sempre, nós sempre teremos a voz de Deus para nos orientar. Até aqui Deus preservou essa mensagem, para que nós pudéssemos tê-la, acima de tudo, na nossa mente e no nosso coração. Em terceiro lugar, nós cremos na Bíblia, por causa do seu propósito, 2 propósitos específicos que a Bíblia revela: a salvação do pecador e a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33, 36, Paulo ensina que tudo foi criado por meio de Deus e para Deus, tudo é para Ele, e a Bíblia ensina isso. O ser humano que quer viver para si mesmo, que quer ser dono do seu próprio nariz, que quer tornar célebre o seu próprio nome, conforme Gênesis capítulo 11, lá, a Torre de Babel ensina, o homem quer ser popular, o homem quer ter fama, o homem quer ter poder, quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que o homem foi criado para exaltar a Deus e não exaltar a si mesmo. A palavra de Deus, ela alinha o nosso propósito, ela alinha o significado da nossa vida. E eu, quando ficava olhando para as estrelas, ficava pensando: por que eu existo? Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que tudo existe? Eu não sei se você já parou para se fazer essas perguntas. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, se fez essa pergunta: por que eu existo? Porque tudo existe? Por que eu estou aqui? Acredito que todos nós já fizemos essa pergunta um dia, e a Bíblia responde. A Bíblia diz que nós existimos para a glória de Deus, que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, e que nós precisamos da salvação que vem somente do Senhor. Deus deve ser exaltado em todas as coisas. A mensagem das Escrituras é sobre a vida eterna, e o texto base, João 5, 39 e 40, nos mostra isso. E Jesus revela a sua palavra para que nós possamos entender que Ele é o caminho da vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, João 6, 47. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, e esse é o propósito dele ao trazer a palavra dele. Quantas pessoas ainda não creem em Jesus? Quantas pessoas ainda não têm a paz no coração de que estão seguros no que diz respeito à sua salvação? E é através da palavra de Deus que nós temos essa esperança, essa certeza, porque a palavra de Deus nos mostra claramente o propósito de Deus para a nossa vida e o propósito que Ele tem dado a nós. Paulo também resume, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, diz que tudo o que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. E às vezes nós achamos que a nossa vida se resume em viver para nós. Tudo o que nós fazemos para nós. Não, tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E é um dos pontos, talvez no último domingo de outubro, eu pregue sobre esse tema,
só lhe deu glória, glória somente a Deus, que é o quinto ponto da reforma protestante. O primeiro é somente a Escritura, que é o que nós estamos pensando hoje, o valor da palavra de Deus para nós. E o quinto trata sobre a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Em quarto lugar, nós cremos na Bíblia por causa de sua superioridade em relação à sabedoria humana. Irmãos, a gente vê muita sabedoria na internet. A gente vê muita sabedoria na internet, mas pouquíssima sabedoria que vem de Deus, né? Ontem me deu um estresse, tanta coisa que você vê, embora eu quase não fique no Facebook, não. Eu coloquei muito tudo, que você ouve de tudo, lê de tudo, vê de tudo, mas pouca sabedoria que vem de Deus, né? Tem hora que dá vontade de fazer igual Jesus, levantar a mesa dos cambistas, mandar o chicote para lá, o chicote para cá, mas a gente respira fundo e deixa isso passar e coloca nas mãos de Deus, né? Porque a gente é da paz, né? Mas de vez em quando a gente tem que mandar um recado, né? Tem que ser o profeta de Deus. A superioridade da palavra de Deus em relação à sabedoria humana. Quando nós lemos em Tiago, capítulo de número 3, ele diz assim, versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Então ele está perguntando, quem que é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Às vezes eu não sou sábio, porque às vezes não tem mansidão. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda sorte e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele faz um contraste entre a sabedoria humana, que é uma sabedoria demoníaca, porque os seus frutos são os frutos da impiedade, em contraste com a sabedoria que vem de Deus, que são frutos de justiça. E a palavra nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E nós não aprendemos a temer a Deus sem nos depararmos com a palavra de Deus. Por isso nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, por causa da sua mensagem, mas acima de tudo por causa da sua sabedoria, que vai muito além da sabedoria humana. E Deus nos ensina isso, que Deus pegou os homens pela sua própria sabedoria, e os homens, achando-se sábios, se tornaram duros de coração, incultos, distantes de Deus. Porque até na ignorância de Deus, se é que esse termo seria possível, mas Paulo usa, até na não sabedoria de Deus, é mais sábia do que a maior sabedoria humana. Mesmo Salomão, que foi o homem mais sábio, não era nada diante da sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus, da sabedoria que nós encontramos em Jesus. Então, se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, cuja mensagem tem uma sabedoria muito superior à sabedoria humana, sejamos regidos pela palavra de Deus. Ainda que eu tenha mencionado que às vezes nós fugimos daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas que seja ela sempre o trilho sobre o qual nós devemos andar e conduzir a nossa vida. Opa, sair do trilho, sair da estrada, deixa eu voltar para a estrada. Deixa eu voltar para os trilhos. A palavra do Senhor é a sabedoria de que nós precisamos. Em último lugar, nós cremos na Bíblia por causa da sua preservação, da preservação da mensagem e conteúdo. Isso é importante, porque muitas pessoas entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E alguns, como na época do Iluminismo, 1800 e pouco, 1900, acreditavam que a Bíblia se torna a palavra de Deus, o que isso está distante daquilo que nós cremos. Nós cremos que cada letra, cada palavra que está ali é a palavra de Deus.
Então não é apenas a mensagem a respeito de salvação, a respeito do caráter de Deus, mas o conteúdo total da Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Nós cremos na preservação da mensagem, mas na preservação do conteúdo, porque algumas pessoas vão dizer, não, o que esse texto está querendo dizer? Então essa é a mensagem, não é realmente o que está escrito. Isso não é reformado, não. Se você viu isso em algum lugar, isso não é reformado, não. E a gente entende que ser reformado é voltar àquilo que os nossos primeiros pais, a igreja primitiva, pregava e ensinava, em que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Então nós cremos que Deus preservou de tal maneira, ao longo dos séculos, quantas vezes na história imperadores queimaram muitos e muitos e milhares de livros e documentos, mas pelo mistério e pelo poder de Deus, os pergaminhos e os documentos foram preservados. Deus fez isso. Lendo um material histórico, algumas pessoas defendem que até na época de Abraão já havia escrita. A escrita começou, se não me engano, com os sumérios. Na época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo, já havia escrita. E naquela época, imperadores já mandavam queimar todos os livros. Porque quanto mais o povo ficar ignorante, mais fácil de controlar, de dominar. É assim até hoje, Então, conhecimento liberta. Jesus fala, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Tantas e tantas situações. O tempo passa na história do rei Josias. Quem está fazendo a leitura bíblica aí passou por isso esses dias. O rei Josias acha a palavra de Deus perdida dentro da igreja. Acha a palavra de Deus, os pergaminhos, dentro do templo. Ninguém sabia onde estava aquilo, ninguém conhecia mais qual era a vontade de Deus, e Deus preservou um documento. Detalhe, vários reis já haviam entrado lá e pego os tesouros que havia no templo e no palácio real. Deus preserva, e Deus preservou. Quando alguém chega para você e diz assim, quem garante que quando a Bíblia era copiada à mão, eles não trocaram lá o copista que estava pegando o pergaminho e fazendo uma cópia, quem não garante que ele acrescentou alguma coisa? Na verdade, quando você vê os parênteses ou os colchetes, geralmente no Novo Testamento, é para mostrar que aquela parte não se encontra na maioria dos manuscritos, porque o que se tem hoje não são os originais, são as cópias. E aí tinha uma cópia, quando você vê um parênteses, é que aquele pedaço não se encontra na maioria dos manuscritos, mas foi colocado ali. Agora, nós precisamos lembrar o seguinte, que nós cremos num Deus que preserva, e que até aquilo que está ali entre parênteses, é dele para nós hoje. É a palavra de Deus, porque aquilo que está entre parênteses só confirma, ratifica o conteúdo geral. Não contradiz nem denigre nada. Isso é argumento vazio de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, de céticos, de descrentes. E nós precisamos lembrar que a Bíblia foi preservada a esse ponto. Quero encerrar dizendo, irmãos, valorizemos a palavra de Deus. E aí, na projeção, os tópicos, não coloquei os subtópicos aí, porque senão não ia dar na projeção. Precisamos valorizar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos crer que ela é autoridade para nós. Precisamos entender que é uma mensagem transformadora, singular, perene, poderosa, para transformar os corações. Precisamos confiar que através dela nós conhecemos o propósito de Deus para nós. Aquele livretinho de evangelização, as 4 leis espirituais, a primeira lei. Deus te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida.
que nós possamos mostrar e revelar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam conhecer o propósito de Deus para elas, assim como eu conheci, assim como você conheceu. E se você está perdido no mundo, se você está com seu coração perdido, você não sabe o que fazer da sua vida, leia a Bíblia, porque ela é o poder de Deus, ela é a orientação, ela manifesta o propósito de Deus para nós. Ela é sábia e ela foi preservada para que você pudesse lê-la. Que Deus assim esteja colocando no nosso coração a cada dia a disposição de buscarmos na palavra de Deus a orientação, como o salmista no Salmo 119. Depois faça a leitura do Salmo 119, talvez você se canse, são 100 e poucos versículos. Faça pausadamente, mas você vai encontrar ali uma exaltação e um louvor à Bíblia, à palavra de Deus. E o salmista ele vai dizer: eu amo a tua lei, eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É fácil nós entendermos e termos a teoria disso tudo, mas o seu desafio é abrir a Bíblia e ler. Esse é o seu desafio, é abrir a Bíblia e ler. Irmãos, nós somos consumidos pela pressa do tempo. E a gente faz 1000 coisas durante o dia, menos abrir a Bíblia. Difícil. Difícil. Falo para mim mesmo. É difícil. Às vezes os irmãos falam: o pastor é o que mais lê a Bíblia. Eu acho que não. Eu acho que deve ter irmão que lê mais a Bíblia que eu. Eu posso estudar muito a Bíblia, mas talvez ler a Bíblia, deve ter irmão que lê mais a Bíblia que eu. Me envergonho. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Tenho que ler todo dia, porque ela é orientação para mim. E assim como a palavra de Deus nessa noite nos convoca a isso, que você enfrente esse desafio. Quanto amo a tua lei. Eu fiz um mural, fizemos um mural, eu e Karine fizemos um mural lá no salão e colocamos lá: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Que seja essa a disposição do seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Após a oração, o coral está com a palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração e, acima de tudo, pelo teu Espírito Santo, nos fazendo amar a Bíblia. Tantos testemunhos ouvimos, ó Deus, daquilo que a tua palavra fez na vida de tantas pessoas e em nossas vidas também. Mas a tua palavra muitas vezes anda distante de nós, nas nossas decisões, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, nas conversas e discussões com as pessoas que convivem conosco. Temos a tua palavra na teoria, mas ao expressá-la nas nossas ações práticas, ela parece se tornar distante de nós. Talvez porque não tenhamos ela como autoridade para nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida e faz com que possamos amar a tua lei, amar a tua palavra e assim entender que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, entender que é uma mensagem sem igual, que quando estamos tristes o Senhor nos consola, através dela aprendemos que devemos nos alegrar no Senhor e perseverarmos em meio às lutas, confiando nas promessas que o Senhor fez e irá cumprir. Pai, abençoe cada um de nós e que possamos, como igreja, levar a tua palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que, como a tua palavra mesmo promete, para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Faz assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.